Fala aí galera, beleza? Eu Goiaba aqui, novamente fazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pentatônica, um pouquinho sobre a forma que eu penso a pentatônica, a forma que eu venho utilizando aí ao longo dos anos, tocando blues, tocando rock, pop rock, as aplicações que eu trago do blues para outros estilos também, né? Então esse vídeo, para você ter uma compreensão melhor sobre esse vídeo, você precisa entender um pouquinho já sobre o que é a escala pentatônica, né? Ter pelo menos o domínio ali do primeiro ou segundo shape e também ter um pouquinho de domínio sobre intervalo, pelo menos conhecer, entender o básico ali sobre intervalos, tá bom? Se você não tem esse domínio, vai ser difícil o entendimento nesse vídeo, tá? Então, eu já vou deixando isso claro logo aqui no início, porque meu objetivo aqui não é ensinar sobre a escala pentatônica. Para isso a gente tem vários vídeos aí na internet, é um conteúdo massificado na internet, né, que é uma coisa que se ensina muito. Porém, eu quero trazer aqui alguns insights, né, algumas coisas que eu fui visualizando ao longo do tempo, que eu fui aprendendo com alguns professores que eu já tive, que eu fui tirando músicas e observando. Então, vamos lá. Falando em pentatônica, vou fazer aquele desenho clássico aqui da primeiro shape, né? Pensar aqui em Lá menor, tá? Minha guitarra tá meio tom abaixo, mas isso não vai influenciar muito, porque, enfim, isso daqui é tranquilo de vocês transporem caso não estejam em meio tom abaixo. Inclusive tem alguns plugins aí que fazem isso no próprio YouTube. Vamos lá. O que é importante de você sempre visualizar na pentatônica, pelo menos na minha humilde opinião, é a tônica. Ou seja, a gente está tocando a música em Lá, por exemplo, estou tocando um blues aqui em Lá. Se eu tocar Lá, que é a tônica, ele vai funcionar. Quase não foi, hein? Lá. Se eu tocar Ré, tocar Mi, Ré. Então você dá pra ver que funciona, né? Aqui estou fazendo um exemplo bem besta assim, mas tocando uma música, um blues, ou a maioria das músicas que a gente está tocando, que existe um centro de tonalidade, essas músicas, elas, quando você toca a tônica, funcionam muito bem. Então, a primeira coisa a se dominar, na minha opinião, sobre a pentatônica é localizar essas tônicas, né? Você saber onde está e saber o que está em volta da tônica, né? Como você chegar nela, como você sair dela. Então, é um movimento que é muito comum na maioria das músicas. Tem muita música que começa com um bend que já vai direto para tônica, tipo. Então, esse aqui é um movimento, né? De sétima para tônica. Então, é um movimento muito comum dentro da música, no geral, no blues também. Então, a primeira coisa que eu falaria para você observar mais, antes de ficar querendo, vou tirar um monte de lick, que assim eu vou melhorar. Talvez não seja esse o caminho. Talvez você observar já o que você já sabe fazer e vir para o mais básico. Eu gosto sempre de dar o exemplo do jogador de futebol, né? O jogador de futebol, para quem gosta de futebol e acompanha futebol, sabe que tem muito jogador bagre. Que é o jogador bagre, é o jogador que ele não sabe dar um passe, ele não sabe chutar, ele não sabe cabecear, ele não sabe correr certo, ele não sabe marcar, ou seja, ele não tem fundamentos. Então, se você ficar tirando um monte de frase, fazendo um monte de enfeite no som e você não tem fundamentos, é tipo aquele cara que só sabe fazer embaixadinha, mas ele não sabe jogar bola. Então, na música é bem parecido. O cara que só sabe ficar subindo e descendo na escala fazendo exercícios, mas ele não tem fundamentos, né, musicais, digamos assim, né? Não só fundamentos técnicos, mas fundamentos musicais. Ou seja, o cara não consegue observar o que está sendo tocado e onde ele pode se encaixar, onde ele tem que sair, onde ele tem que entrar. Isso é fundamento, a questão de gosto e de música, né? E além do fundamento técnico, que é a sua tocada no instrumento, que vai permitir com que você faça essas escolhas ou não. Então, tudo caminha junto, tanto a parte técnica do instrumento. A técnica muitas vezes é confundida com velocidade, mas não, qualquer coisa que você está fazendo no instrumento é técnico. Você está dando um vibrato aqui, é técnica. Você está dando um bend, é técnica. Você está fazendo uma paletada alternada, é técnica. Tudo que você está fazendo é técnica. Então, não necessariamente é a velocidade, tá? É uma coisa básica também que eu acredito que as pessoas precisam compreender para começar a melhorar no instrumento.
atingir um nível melhor, digamos assim. É ter fundamentos básicos bem definidos para que você consiga fazer coisas mais complexas mais para frente. Então, uma das formas que eu acredito que seja muito boas para desenvolver a técnica, né, essa técnica que eu estou falando aqui mais musical, né, esse fundamento mais musical, seria trabalhar em cima de motivos. O que seria um motivo sonoro, né, um motivo melódico? Um motivo seria uma pequena repetição, pode ser de 3 notas ou 4 notas, que ela tem um certo padrão. Por exemplo, vou fazer aqui um motivo. Tocando 3 notas. Isso aqui seria um motivo, por exemplo. Dentro desse motivo, eu consigo criar variações, mas trabalhando em cima desse motivo. Esse é o grande objetivo aqui, que é uma coisa que me ajudou muito a melhorar a minha dinâmica de tocada, que é pegar uma coisa pequena e saber destrinchar aquilo para se tornar uma coisa maior mais para frente. Então vamos lá, falando sobre motivo, esse motivo básico que eu fiz. Qual que é a primeira coisa que eu recomendaria para você fazer com esse motivo? Oitavar. Estamos começando na tônica aqui, né? Então eu sei que tem uma tônica aqui embaixo, certo? E tem aqui em cima também. Então, o primeiro exercício que você pode fazer, começar a praticar, é ir tocando ao longo da pentatônica ali, como você já toca normal, de improviso, né? E ir buscando esse motivo. Criando variações, ó. Aí você pode ir adicionando outras técnicas, né? Por exemplo, esse bendzinho de meio tom, ó. Slidezão mais com vibrato. Por que é importante isso? Porque as ideias, o ideal é você tentar conseguir fazer uma conversa, né, entre as ideias que você está desenvolvendo. E quando você tem um motivo, para mim ele serve como se fosse um conectivo, como se fosse uma interseção de todas aquelas ideias. Então você pode estar fazendo uma outra frase aqui, ó. Então você acaba conseguindo conectar. Eu acho que essa é a grande dificuldade da maioria dos guitarristas assim que eu vejo, que o pessoal que me procura para aula, eu vejo que o pessoal tem um repertório legal assim de frases, mas não tem a conectividade das frases. Então trabalhar em cima desses motivos é bom para você tanto desenvolver esse senso melódico, quanto para você criar conexões entre frases que você já faça dentro da própria pentatônica, né? Isso daí é uma coisa que me ajudou muito a melhorar o meu senso melódico e minha improvisação, né? Porque aí eu vou sempre buscando alguns motivos e vou criando variações. Por exemplo, vou mostrar um outro motivo aqui para vocês que eu tirei de um improviso do Steve Ray Vaughan, acho que é em Pride and Joy. Se eu não me engano, ele faz em Mi, mas eu vou fazer aqui em Lá também, que a gente está fazendo lá. Ele faz isso aqui, ó.
Legal, né? A repetição é muito importante, você manter a repetição, mas depois você consegue ir variando. Então é um motivozinho também de poucas notas, e você pode ir criando uma variação em cima desse motivo, né? Você consegue fazer um improviso inteiro só em cima de alguma coisa dessa. Por exemplo, né? Vou fazer aqui em cima. Então isso vai, e quando você tem um motivo assim bem definido, né, você consegue também dar dinâmica de rítmica em cima do que você está fazendo, né? Então o motivo está aqui. Então você começa a pensar em cima disso também. Você vai criando variações, né? Então isso é bem legal para você ampliar mesmo o horizonte do seu improviso no blues ou em outros estilos que você goste, né? É bem comum ter esse tipo de repetição, né? Você pega tipo Stairway to Heaven ali. Ou as músicas, mais uma coisa de blues assim. Então eu acho sempre bom a pessoa tirar esses licks que são repetitivos e são curtos e tentar criando variações dentro desses licks, pensando neles como um motivo melódico mesmo, né? E também um motivo rítmico, né? Você pode ir fazendo deslocamentos também dentro desse tipo de solo, desse tipo de motivo, né? Tipo, às vezes uma paletada a mais, uma paletada a menos, isso já muda muito a dinâmica do que você está fazendo, ó. Então você consegue fazer diversas variações dentro de uma coisa pequena. Eu gosto sempre de trabalhar assim, eu gosto de pegar uma coisa pequena e aquela coisa pequena, a pessoa dominar aquilo e conseguir expandir mais com uma coisa pequena, né? Aqui eu posso fazer esse vídeo, várias partes desse vídeo, porque tem muita coisa para ser falada. Agora eu estou vendo aqui, já está dando quase 14 minutos de vídeo. Vou falar só mais uma coisinha aqui que eu acho interessante de ser falada também, que é a questão das terças, né? Então se você está tocando num blues maior aqui, se observar essa terça aqui, que se você pegar na pentatônica menor, ela não vai estar presente, porque você tem a terça menor. Então você tem muito esse movimento de terça menor para terça maior. Então, ir observando esses movimentos de terça. E quando mudar o acorde, por exemplo, caiu para Ré, você pode ir observando pelo próprio arpejo, onde está a terça, ela está aqui, ó. Então você vem aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, né? Então você pode vir fazer uma frase tipo... Cheguei na terça do Ré. Voltei pro Lá. Mi, Ré. Terça de Lá novamente. Isso aqui vai enriquecer muito o seu fraseado com apenas pensando na pentatônica adicionada à terça, né?
Se for maior, no caso. Se for menor, ela vai estar dentro da própria pentatônica, se você estiver tocando a pentatônica menor. Então, é uma coisa assim bem interessante de você começar a observar. Posso fazer um outro vídeo falando mais só sobre isso, porque aí são muitas possibilidades também. E é isso, pessoal. Vou mostrar aqui novamente, né? Terça, ó. Ó, terça de lá, né? Tá aqui. Vou pra Ré. Ó, já caí em cima do acorde, né? Arpejão do acorde, ó. Mi. Então você consegue demonstrar mais o acorde que você está tocando, né? Um exercício bom é tentar fazer um improviso de blues sem a base e sentir a mudança do acorde. Então uma coisa meio assim, ó. Então você sentir essa mudança de acorde só tocando as terças. Aí você não precisa só tocar só nas terças. Você pode em algum momento destacar a tônica, em algum outro momento destacar a terça. Em algum outro momento você destacar a tônica do acorde que você está tocando. Né? Por exemplo, você está tocando em Sol, aí depois caiu para Ré. Posso tocar tanta tônica aqui, que é em Lá, ou Sol, desculpa. Lá, depois Ré. Você pode tocar o próprio Ré, você pode tocar a terça de Ré, você pode tocar aqui a tônica de Lá. Enfim, são muitas possibilidades. Então, o interessante é você ter um breve domínio aí sobre intervalos e, ao mesmo tempo, observar onde estão as terças dos acordes e as tônicas. Essa seria a minha dica principal. E, além disso, pegar esses motivos e ir criando essas variações. Por exemplo, você conseguir variar o motivo entre terça menor e terça maior. Isso daí vai aumentar muito o seu fraseado com pouca coisa. Você não precisa ficar tirando um monte de frase, vendo um monte de vídeo no YouTube para tirar frase, porque não adianta você ter um monte de frases se você não sabe conectá-las. Então, na minha opinião, novamente, eu acredito que se a pessoa conseguir conectar as frases, ela consegue falar mais com pouco do que a pessoa que tem muita frase e que não consegue conectar uma com a outra. Então, é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.